Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto desta semana. No programa que nós vamos realizar, vamos falar sobre empreendedorismo feminino. As mulheres, além de terem aumentado sua representatividade nos negócios, também inovam nas formas de trabalho. Um levantamento mundial destacou que no Brasil, mais da metade dos novos negócios abertos em 2016, por exemplo, foi fundado por mulheres. Aqui no país, as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, que são também empreendedores, e atuam principalmente no setor de serviços. E para falarmos sobre este cenário, aqui no estúdio eu recebo a empresária Renata Trindade, ela que é empreendedora na área de desenvolvimento de carreiras. E lembre-se que para participar do nosso programa, você é sempre o nosso convidado. Você pode encaminhar sugestões e temas por mensagens pelo WhatsApp 98802-3444. Você é o nosso convidado a sempre participar do programa Diálogo Aberto. Renata, muito bem-vinda ao nosso programa. Agradeço o convite. É um tema, sem dúvida alguma, que a gente precisa observar esses cenários, né, da presença da mulher nesse protagonismo à frente dos negócios, né? Como é que você, como mulher, também percebe essa presença da mulher na condução desses negócios, na criação desses negócios, né, nessa contribuição para a sociedade também, principalmente na oferta de serviços? Bom, se a gente for... Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema mais uma vez. Agradeço retornar a casa. E a gente sabe que nós tivemos muitos avanços, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, mas que esse movimento da mulher ir para o mercado de trabalho, para o mercado de negócios ainda é muito recente. Então a gente pode dizer que a gente está numa boa época onde tem se falado muito disso, tem se debatido muito sobre o assunto, tem se criado fóruns de discussão, de debate sobre o tema, mas que a gente ainda precisa muito avançar em termos dos nossos conceitos, dos paradigmas, e muitos deles que a gente nem percebe ali no que a gente tem, né, sobre o que é a mulher, como que ela pode se desenvolver dentro da sua carreira ou então no seu negócio, como que ela pode empreender. E a gente sabe que existem vários desafios que são particulares. E nesse contexto, Renata, já pegando um pouquinho do que você colocou, quais são os principais paradigmas que têm que ser trabalhados para uma mulher que eu decido, eu escolho, né? Eu escolho empreender. Eu quero, então, abrir um negócio, uma firma, uma prestadora de serviço. Qual é o primeiro desafio, ou os primeiros desafios que essa mulher tem que realmente tomar posse para poder avançar nesse tipo de atividade? Certo. Se a gente for colocar numa perspectiva mais humanista, né, mais individual, uma primeira barreira que a gente enfrenta são as nossas próprias crenças. Aquilo que a gente acredita a respeito da nossa própria capacidade de conseguir implementar o negócio, começar o negócio, gerir o negócio e lidar com todas as dificuldades e desafios que vão ser naturais na jornada, né? E as nossas crenças de não merecimento também. Então, muitas vezes, a gente percebe, eu trabalho muito com grupos de mulheres, participo de conselhos, participo de grupos de empreendedorismo feminino e trabalho muito também, né, com clientes que são mulheres empreendedoras, e a gente percebe que existe o mito da culpa também. A culpa é muito grande por conta dos diversos papéis que a mulher exerce e principalmente o da maternidade. E, por exemplo, ainda é um grande desafio para a mulher ir trabalhar, ir à luta, como se diz, empreender e empreender todo o esforço e a dedicação que o negócio precisa, principalmente no início, e, por exemplo, deixar os seus filhos, né, deixar o seu lar, a sua casa, a sua família, muitas vezes tendo um tempo muito reduzido para estar com as pessoas que ela mais ama. Então, a gente percebe que essa culpa, às vezes, ela paralisa e faz com que a mulher ela nem pense, nem sequer vislumbre a possibilidade de empreender. E quando ela começa a empreender, acaba dificultando muito mais a jornada. E a gente percebe que essa culpa ela é muito mais feminina. A mulher ela se sente muito mais culpada do que, por exemplo, o empreendedor. Então, a gente percebe que existe, né, essa diferença. Dizem que quando a gente tem uma alternativa, a gente tem um problema. Quando a gente tem duas, a gente tem um dilema. Quando a gente tem, a partir de três, a gente tem oportunidades. Então, como é que se trabalha justamente essa questão com a mulher? Como é que ela pode, então, conciliar, né, sem diminuindo essa questão que você falou da culpa, mas conciliar, muitas vezes, a necessidade, né, de também prover dentro de casa, né, nessa questão toda,
com a questão mesmo de conciliar a educação dos filhos, o cuidado com a casa. Sim. Como é que se trabalha essa crença, né, ou essa oportunidade dela também trabalhar o empreendedorismo? Puxa, que boa pergunta. Dá para falar tanta coisa sobre isso, né? Mas acho que é legal a gente trazer essa questão da culpa, né? Vamos falar primeiro nela. Uma pesquisadora em Harvard prestou um grande serviço ao empreendedorismo feminino quando ela, durante décadas, fez um estudo, um acompanhamento com famílias que eram lideradas por mulheres e acompanhou o crescimento e a evolução dos seus filhos. Então, ao longo de décadas, né, quando esses filhos cresceram, qual foi a conclusão desse estudo? Que os filhos das mulheres que trabalhavam fora, eles tinham mais estudo, eles prosperavam mais na carreira e eles tendiam a ser pessoas mais felizes e bem-sucedidas do que os filhos das mulheres que não se permitiam desenvolver na sua carreira. Então, eu digo que é um grande serviço que essa pesquisadora prestou de Harvard, né? Porque essa estatística, esse estudo, ele mostra que os filhos de mulheres que desenvolvem na carreira, que dedicam tempo para os seus sonhos, eles acabam aprendendo pelo exemplo. Então, isso já é muito libertador, né? Você entender que quando você luta pelos seus sonhos, quando você busca realmente superar os desafios que isso implica, você está pelo exemplo e pelo espelhamento, a criança está aprendendo isso. Então, ela tende a replicar isso na vida dela e ser uma criança com uma formação, um caráter mais tendendo aí para a prosperidade, para o desenvolvimento e também tendendo a ser um líder, né? Então, é muito interessante. E uma outra coisa é sobre o tempo, né, que se passa com a família, é a gente entender o que é tempo de qualidade. Então, você que é mãe, que está aí assistindo a gente, que se sente culpada muitas vezes quando você sai para trabalhar, deixa seu filho às vezes pequeno. Realmente, eu não sou mãe, né, não tenho esse lugar de fala para falar com propriedade sobre o que é o sentimento, mas eu trabalho com muitas mães, com muitas empreendedoras, e o que eu vejo com muita frequência é essa culpa, esse sentimento de realmente se sentir muito mal com essa situação. E quando a gente pensa que o tempo de qualidade ele é muito mais importante do que a quantidade, então, por exemplo, você pode passar 10 horas com uma pessoa, mas você está frustrada, você está chateada, você está ausente, você não está presente ali com aquela pessoa, né? Então, essas 10 horas, elas valem muito menos do que 1 hora que você passa presente, atenta, 100% com seu filho, com as pessoas que você ama, deixando o celular de lado, deixando as distrações, as preocupações e estando ali. Então, você tem essa oportunidade de oferecer esse tempo de qualidade. Isso também vai minimizar a sua culpa, né? Junto com esses dados aí que mostram também que o teu filho, a tua criança vai desenvolver muito mais vendo o teu exemplo de superação. Será que a gente pode fazer um paralelo nessa situação que você está colocando e pensar que, por exemplo, uma empresa que foi fundada, foi criada por uma mulher, ela tem grandes possibilidades de virar uma empresa familiar, que traz também para essa questão a participação dos filhos, né? Digamos assim, a parceria que tem em casa, mas também tem na família, ou isso aí isso não tem uma relação? Acredito que isso seja uma possibilidade, sim. Inclusive, esse é um dos motivos porque é importante a gente falar de protagonismo, de empreendedorismo feminino. Existem já dados também, levantamento da Rede Mulher Empreendedora, que mostra que a mulher, quando ela prospera, seja no negócio, na carreira, ela tende a investir na educação dos filhos. Então, isso é muito interessante, né? A gente pensar que existe esse retorno para a comunidade também, porque a mulher ela tem essa tendência de se preocupar com o seu contexto, até porque vem muito da questão biológica, do cuidado, que é uma característica que predomina, né, na mulher. Então, quando ela investe nesse cuidado com seus filhos, quando ela investe na educação dos filhos, ela está também trazendo ali a família para esse contexto. É importante a gente pensar sobre isso também. Então, isso é uma justificativa porque é importante a gente fomentar, tanto em um nível macro, com políticas, e um nível micro, no desenvolvimento pessoal, né, projetos específicos para a mulher, porque a gente sabe que a gente trabalhando e ajudando a mulher a quebrar essas barreiras, essas crenças, a gente consegue também melhorar a nossa sociedade e as famílias. E o que não é a família senão uma microsociedade, né? Então, isso é interessante. E sim, a mulher, por esse poder de engajamento, muitas vezes a mulher é a referência na família, é o ponto de apoio, tanto emocional, e a gente vê hoje, né, nas pesquisas, até mesmo financeiro, em termos de sustentabilidade da família, tem uma tendência, sim,
a levar isso para o negócio e construir projetos em unidade, né, com os seus. A gente sempre, ao longo do tempo, né, observando as profissões femininas, a gente sempre ligou a ideia da mulher na perspectiva da educação, a mulher na perspectiva da questão mesmo social, do atendimento, da assistência. Como é que você percebe esse pluralismo onde as mulheres estão empreendendo hoje? Ótima pergunta também. A diversidade, né? É o que a gente fala sobre diversidade, que a gente pode falar de diversidade em várias áreas. Mas falando do protagonismo feminino, a gente pode entender que cada vez que você incentiva ou cada vez que uma mulher, ela não se intimida diante, por exemplo, de uma carreira que tende a ser mais masculina, áreas, né? A gente sabe que tem áreas que predominam ainda os homens, construção civil, tecnologia, e a gente pode citar vários exemplos. Quando essa mulher tem habilidade, quer fazer aquilo e ela não se intimida só pelo fato de ser mulher, ela vai contribuir com aquela área com soluções diferenciadas. Então, ela tem a sua característica, claro que cada mulher ela é diferente, né? A gente não pode dizer que todas as mulheres, mas a gente sabe que existe um grupo de características que a mulher tende a ter. Então, quando ela leva isso, por exemplo, para uma área profissional, para um campo de trabalho, ela vai contribuir com soluções que são diferenciadas do que se você só tiver, por exemplo, mentes que tendem a um pensamento masculino, por exemplo, entende? Então, quando você trabalha essa diversidade e tem um pensamento de integração, que é esse o ponto, porque quando a gente fala sobre esses assuntos, algumas pessoas tendem a pensar que existe um pensamento de separação ou de predominância de um gênero sobre o outro. Ou até de um conflito, não é por aí. Né? Ou até às vezes de uma competição. Né? E é claro que isso existe sim, a gente não está dizendo que isso não existe, no mundo real isso existe. Entretanto, quando a gente trabalha com temas nessa área, o que se quer é ter uma diversidade, uma equidade, como se diz, né? E igualdade de oportunidades. Para quê? Para que a gente possa contribuir com essa pluralidade. E existem já estudos, inclusive, a gente sabe que algumas empresas de vanguarda, elas inclusive investem nisso, em desenvolvimento de times femininos, por exemplo, porque já se entendeu e já se é comprovado que quando você trabalha a diversidade na sua empresa, você melhora o clima organizacional, você melhora a cultura da tua empresa, ela vai para um outro nível. E hoje, em empreendedorismo, a gente fala muito em inovação, em ética 3.0, a gente fala em vários temas hoje, né, são os novos paradigmas de empreender. E dentro desses novos paradigmas, os líderes do futuro ou do presente, a gente pode dizer, precisam estar atentos a essas mudanças. Então, não importa o tamanho da sua empresa, agora falando muito também com os empresários e empresárias, é importante que você tenha um olhar muito cuidadoso para isso. Né? Se na tua empresa as oportunidades elas estão em equidade, se você está conseguindo fomentar ali a diversidade, porque isso vai contribuir inclusive com a produtividade, que vai resultar nos números também, né? No crescimento e na sustentabilidade do negócio, não importa o tamanho dele. E aí vem um desafio, né? Conciliar afetividade e agressividade, conciliar o dom da questão feminina, né, com a questão masculina. Você trouxe justamente essa questão. Não entramos na perspectiva de uma competição pura e simples ou de um conflito entre a questão do homem e mulher, não é uma luta. É uma visão simplista, né? Exato, que a gente tem que aprofundar. O que eu posso, nessa perspectiva de unir esses dois ramos de talento, essas duas capacidades de cosmovisão, de perceber o mundo, o que eu posso ter para, digamos assim, motivar que haja uma cooperação e uma corresponsabilidade nessa construção do trabalho, na produtividade? Eu penso que a primeira coisa é abrir espaço para o diálogo. Isso serve para tudo, né? Para qualquer negócio, para qualquer estrutura organizacional, desde a família até empresas e qualquer espaço onde um grupo de pessoas conviva diariamente ou periodicamente. Então, você ter espaços onde as pessoas sejam ouvidas nos seus anseios, nas suas dificuldades, nos seus desafios, nas suas ideias, nas suas soluções, é muito importante, começa por aí. Né? Então, quando você deixa as pessoas à vontade, para que você que é líder, né? Falando aqui muito com o líder. Então, quando você deixa as pessoas à vontade e abre esse espaço para o diálogo e se coloca numa postura de ouvir de verdade, sem aquele julgamento e sem a reatividade, você consegue fazer com que as pessoas colaborem mais.
porque elas se sentem à vontade para isso e elas sabem que elas podem dar as ideias delas, que elas podem contribuir, e mesmo que de repente não haja uma concordância ali, mas que aquilo vai ser trabalhado da melhor forma. Então, eu trabalho muito com equipes, né, desenvolvimento de equipes, e a gente percebe que quando existe diversidade de perfis, isso indiferente, né? Muitas vezes tem mulheres que têm um perfil mais agressivo no sentido positivo, de ir mais para cima das coisas, e homens que têm um perfil um pouco mais calmo, mais centrado. Existe isso também, né? Então, a gente trabalhando com essa diversidade de perfis e trazendo o diálogo, fazendo as pessoas se sentirem à vontade, ouvindo, conversando, dialogando, você vai criando um ambiente favorável para que diferenças que poderiam ser conflitos acabem se transformando em complementariedade, ou seja, integração. Isso, obviamente, não é algo tão simples de fazer, né? Exige treino, exige conhecimento, exige habilidade, mas o primeiro passo é a consciência de que isso é importante, de que você tem que ter um olhar diferente para a diversidade e valorizar ela como algo bom e não ruim. Então, trabalhar também essa questão do que eu posso dar, né? O que eu posso contribuir para que aquele objetivo que é comum, ele seja alcançado. Exatamente. E como a gente diz, tem espaço para todo mundo no selfie. Então é possível, né, integrar as pessoas e essas diferenças para que elas possam ser um painel, um mosaico, né, que vá compor esse todo, né? E olhando por esse lado, Renata, então, esses últimos 10, 15 anos, a gente tem visto cada vez mais, né, esse protagonismo feminino. Você acha que isso é um indicativo de uma sociedade que está mudando ou, na verdade, são outros elementos que estão influenciando nesse processo? Sim, a nossa sociedade está mudando muito. A gente pode ver, por exemplo, a revolução tecnológica. A gente está numa outra revolução agora, que é uma revolução ética, moral. Esse debate está vindo à tona. Então, a gente não pode desconsiderar tantas mudanças. Algumas pessoas dizem que as coisas estão piorando, Leno. Eu acredito que o que tem que ser limpo está vindo à tona. Então, as coisas estão aparecendo para que a gente possa resolver. Eu prefiro acreditar isso, talvez seja uma visão otimista, mas as coisas estão aparecendo para que a gente precise resolver isso, para que a gente encare de frente com transparência. E sim, isso faz parte das mudanças que precisam ser feitas. Por isso é tão importante a gente ter um novo olhar sobre o que é liderança, né? Porque antigamente existia um paradigma em liderança que era a liderança do chefe, do que manda, né? da imposição de ordens, a liderança como um lugar de status. E hoje o paradigma está diferente. Então, é óbvio que tem alguns momentos que você vai ter que ter firmeza, assertividade, mas ouvir. Então, outras habilidades estão sendo demandadas dos líderes para que possa se adequar às mudanças que são cada vez mais aceleradas e que estão acontecendo em um ritmo muito grande, né? E quando a gente fala de protagonismo feminino, faz parte desse painel de mudanças que estão ocorrendo, né? Por quê? Justamente por causa da diversidade que você colocou. A importância de você mudar condicionamentos históricos e sociais que vêm já de muito tempo sendo replicados e a gente precisa reformular esses conceitos, paradigmas e espaços como esse aqui, por isso que eu parabenizo você, TV Nazaré, por estar trazendo essa discussão, são muito importantes, porque a consciência é o primeiro passo. Às vezes a gente replica ideias e paradigmas porque não tem consciência ou não tem informação sobre aquele assunto. Então, protagonismo feminino, por que falar disso? Por que trabalhar políticas nessa área? Por que trabalhar cursos de liderança feminina, de empreendedorismo feminino? Não é tudo igual, liderar, empreender? Então, são coisas que a gente ouve muito. E quando a gente trabalha informações, dados estatísticos e entende, tem uma visão sistêmica, a gente entende que isso faz parte das mudanças que o mundo está passando e que a gente precisa trabalhar isso com um cuidado todo especial, discutir, debater, abrir espaço para esse diálogo, como, por exemplo, está sendo aberto aqui. E se informar sobre esse assunto para que a gente possa dar conta das novas competências que o líder dos novos tempos precisa desenvolver. E é interessante quando a mulher está na liderança, seja de uma atividade, seja de um espaço, né? Uma das coisas que é destaque, e a gente percebe, é que há um cuidado em gerar, há um cuidado em educar,
há um cuidado em que essa liderança ela possa tirar de nós, somente dos homens, né, essa capacidade de poder contribuir, de poder ajudar e pegar aquilo que realmente é uma característica masculina, que, por exemplo, é a questão da força física. Então, dividimos as tarefas, né? Eu olho a harmonia, eu olho a organização, eu olho a limpeza, você contribui com a força, você contribui, às vezes, com uma certa dose de autoridade que é necessária. Então, nessa parceria, né, homens e mulheres, como é que a gente percebe, como é que você percebe, por exemplo, você trabalha com coach, né, nessa questão da preparação das equipes, né? Como é que a gente consegue harmonizar esses conflitos, já que também a gente tem questões aí que são culturais, questões que são papéis sociais, como é que a gente dá essa nossa contribuição nesse processo, na perspectiva da preparação de equipes, das lideranças, mas também dos liderados, daqueles que compõem as equipes. Interessante. Falando pelo lado do líder, como eu já falei, abrir o espaço para o diálogo, potencializar, né, os diferentes perfis, então saber aproveitar, porque muitas vezes a gente percebe que, como eu falei, mulheres que têm características que são ditas mais masculinas e vice-versa, isso acontece também. Então você valorizar a diferença é muito importante, né? Do ponto de vista das pessoas... Não como uma oposição, né? Não como uma oposição. Mas como uma composição. Eu estou aprendendo. Olha só que oportunidade legal de eu aprender com o meu colega que é diferente de mim. Então, às vezes também deixar um pouco o nosso ego de lado e entender que o fato de o outro pensar diferente não quer dizer que ele esteja errado ou certo, só é diferente. Então, eu ouvir e procurar também aprender com essas diferenças é muito enriquecedor, tanto para a equipe como um todo, quanto para mim mesmo, né? Então, eu me dispor a aprender com quem é diferente, a dialogar com quem é diferente, a ouvir, mas sem julgamento, ouvir de verdade, tentando entender, porque às vezes a gente está ouvindo alguém, mas a gente está com os nossos conceitos aqui sendo rodados na nossa mente. Então, você limpar isso e ficar ali de corpo e alma para ouvir de verdade a pessoa e aprender. Se permitir, exatamente, inclusive, mudar de opinião, né? Com dar certeza. Essa abertura. Por que não? As coisas estão permitir. mudando tanto, né? Com Por que não a certeza. gente não pode mudar de opinião? Então, a gente pode aprender. Eu penso que são comportamentos também de um profissional que vai ser ainda empregável e competitivo nesse mundo onde tantas mudanças estão acontecendo. Então, a postura de colaboração é muito importante, né? Eu estar disposto a colaborar, a entregar o meu melhor, a aprender com o outro, a me relacionar, a ouvir. São todas essas competências que são as competências socioemocionais, que a gente não aprendeu na escola, diga-se de passagem, né? Agora que estão começando a acontecer algumas mudanças na educação nesse sentido, mas a gente não aprendeu isso desde criança. Então, a gente tem que muitas vezes dar conta de aprender quando adulto, né? Perdeu aí um tempo para trás. Então, a gente tem que ir atrás de processos de autodesenvolvimento para desenvolver essas capacidades de inteligência emocional, de comportamento, de atitude, de relacionamento e de lidar consigo mesmo. Então, essa postura de colaboração em confronto, em oposição ao paradigma da competição, que é um paradigma já defasado e que não se adequa mais às novas necessidades do mercado, tanto de trabalho como um todo, é necessário que o profissional adote dentro da empresa que ele trabalha, né? Então, ele procure realmente colaborar, entendendo que ele está fazendo isso pela equipe, pelo todo, mas, acima de tudo, por ele mesmo. E é interessante também quando essa liderança ela é compartilhada, né? A gente sempre coloca que o papel do líder é um papel solitário. Ele tem que tomar decisões em um nível, às vezes, de gestão ou estratégico, em que ele está isolado. Quando a gente trabalha nessa perspectiva, às vezes a decisão continua sendo um ato de solidão. Sim. Mas pelo menos ele tem um leque de possibilidades que veio justamente das pessoas que colaboram, né? Fica mais leve, né? Fica mais leve, eu acho que fica corresponsável. Nós estamos juntos, né? Ou a gente diz, hashtag estamos juntos, nessa perspectiva. Legal. Mas, Renata, onde é que você destaca, pelo menos 3 dos ramos do mundo do trabalho, onde a mulher tem sido um destaque nessa questão do empreendedorismo? A gente percebe que a liderança feminina tem se destacado em várias áreas, mas as pesquisas mostram, por exemplo, a área de serviços, né, como um todo. Então, existe uma revolução no mercado que fala muito sobre o serviço, a importância da gente valorizar isso, né? Então, até as empresas que trabalham, indústrias ou que trabalham com produto, estão agregando serviços
para que possam se manter competitivas no mercado. E a gente sabe que quando se trata de serviço, já diz o nome, serviço é servir, é você estar atento à necessidade do outro. E a gente percebe que a mulher ela tem isso muito forte, né? Ela tem isso muito favorável a ela, essa coisa do estar atento à necessidade do outro, o olhar de empatia, de conexão, de entendimento da realidade do outro. E a gente percebe que isso também acaba sendo um grande diferencial da mulher no mercado como um todo, né? A área de serviços e até quando é, por exemplo, uma área mais de produtos, vendas de produtos, por exemplo, mas que a mulher ela acaba tendo essa capacidade de agregar serviços, de ter uma entrega mais humana, mais humanizada, um contato mais próximo, um acompanhamento, um entendimento melhor da necessidade do cliente. A gente percebe que existe um destaque não só nessa área, mas em várias áreas. Hoje a gente tem várias líderes, né? Claro, muito menos ainda, se a gente for olhar para a estatística como um todo, ainda é muito menor o número de mulheres em posições de liderança nas grandes empresas, mas esse número cresceu muito e a gente já tem várias referências aí, nacionais, internacionais, abrindo aí os caminhos, né? Para que a gente possa evoluir nesse sentido. Ok, Renata, a gente quer lhe agradecer. Eu que agradeço. Eu acho que esse é um tema muito interessante, necessário para se discutir, né? E até uma perspectiva mesmo educacional para essas e para as outras gerações que vêm, né? De ter esse olhar realmente de colaboração, esse trabalho, né? Que envolve a colaboração de cada um com o seu conhecimento, o seu talento, a sua especificidade, né? A sua visão de mundo, né? Feminino e masculino, numa composição. Então, a gente quer te agradecer, parabéns aí pelo trabalho, sucesso. Muito obrigada. E que cada vez mais a gente tenha as mulheres realmente se desenvolvendo cada vez mais e ajudando a colocar na nossa sociedade esse toque de ternura, de cuidado, de amor, né? de um trabalho realmente com o cuidado que é uma característica feminina. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. E você que participa conosco, pode mandar seu tema, pode sugerir temas, pode sugerir, né, a participação aqui conosco pelo 98802-3444. Você participa conosco aqui do Diálogo Aberto. Vamos agora a um pequeno intervalo, fique conosco e a gente volta daqui a pouco para falar sobre mais um tema importante aqui no meu, no seu, no nosso Diálogo Aberto.